Olá galerinha, tudo beleza com vocês? Continuando agora o nosso curso de lógica de programação, aula 6, entrada, mais precisamente na linguagem C. A gente vai mostrar agora aqui como é que o computador realiza a entrada, ou seja, aquele momento em que a gente passa as informações que a gente tem para ele poder processá-las. Eu tenho aqui, justamente o momento do programa em que passamos informações para ele, e essas informações são armazenadas nas variáveis que a gente cria. E como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode mostrar para o computador o que a gente quer? Como é que a gente pode realizar a entrada? Bom, eu posso utilizar o teclado, que é justamente o que a gente vai utilizar para digitar uma coisa. Ele vai armazenar o que a gente digitou e operar no programa, de acordo com o que foi programado para ele. A gente também pode fazer a entrada através de um arquivo, ou seja, ele vai ler um arquivo com informações. Essas informações vão ser trabalhadas. Eu poderia utilizar o mouse, por exemplo, eu crio um botão, eu clico nesse botão e ele realiza uma operação. Esse clique no botão é uma operação de entrada. Porém, a gente não vai aprender isso no curso, porque aí, para você criar um botão, você precisa de interface gráfica. E com Pascal e C, a gente não tem assim facilmente como criar uma interface gráfica. Até tem, mas o nosso curso é um curso básico, a gente não vai aprender isso por enquanto. E também há outros dispositivos de entrada, como por exemplo o webcam. O webcam recebe imagem, recebe movimento seu. O microfone recebe uma captação de voz, uma captação de som. Então isso são todos aqui são dispositivos de entrada que a gente pode utilizar para realizar a entrada através de um programa. E aqui agora as funções de entrada que nós vamos utilizar na linguagem C. A gente tem a função scanf, ou seja, um scan de escanear, F de formatado, e a função getch de get char. Qual é a diferença de cada um deles? A função scanf, ela vai armazenar informações, numa variável ou em várias variáveis, de acordo com o que você digitou no teclado e pressionou Enter. Enquanto que a getch, ela vai justamente capturar um caractere digitado no teclado sem a necessidade de um Enter. Ou seja, se eu pressionar a tecla F, ele vai armazenar F na variável. Já se eu quiser armazenar números ou armazenar um texto, ele vai, você vai ter que utilizar a função scanf, que é justamente para poder armazenar cadeias de caracteres ou cadeias de números. E há outras funções também, como por exemplo a função getS e outras funções também que a gente vai ver durante o curso, que também servem para armazenar informações de entrada em variáveis, só que a gente não vai aprender por enquanto. Ao longo do curso a gente vai ver. E aqui um exemplo de utilização da função scanf. Eu tenho aqui o início do bloco principal, a função main. Eu defino uma variável chamada idade, ou seja, int idade. Logo após eu tenho aqui printf, digite sua idade, ou seja, o computador pede que você digite a sua idade. E ao ler, você vai colocar aqui scanf, %d e idade com comercial. O que significa isso? A função scanf, você tem dois parâmetros mínimos, que é justamente aqui o tipo de dado que vai ser lido. %d a gente já viu que é número inteiro, e aqui é a variável que vai receber o valor. E por que o e-comercial? O e-comercial indica que ele vai ser salvo, que ele vai transportar essa informação para a posição de memória principal que a gente já viu, da variável idade, ou seja, ele vai armazenar diretamente naquela posição de memória a informação que foi digitada na variável idade. E, por fim, ele vai dar aqui um printf com sua idade %d idade. Agora um erro comum é você não colocar o e-comercial idade. É um erro comum para quem está começando. Você tem que colocar o e-comercial quando você for fazer uma atribuição de valor a uma variável. Na leitura, no caso, se você está aqui printf idade, aqui você não precisa, você não pode colocar o e-comercial. E aqui, um exemplo de utilização do getch seria, você cria uma variável aqui char, do tipo char, caractere, e o nome do caractere, e você vai aqui, pressione um caractere, ou seja, o computador pede que você pressione qualquer caractere do teclado. E aí esse getch, no caso a caractere, vai receber o retorno da função getch char. Ou seja, o que você digitou no teclado, qualquer coisa que você pressionou no teclado, você pressionou a tecla, ele automaticamente vai ser armazenado na variável caractere. E depois ele vai aqui, printf caractere digitado, %c, que é justamente o operador de caractere. E aqui a variável caractere. Nesse caso não é preciso, não é necessário você utilizar o e-comercial. E algumas bibliografias, alguns computadores, a função não é getch, é getch char. No caso teria um R aqui. No Dev C++, ele no caso a função é getch. E aqui
só para relembrar uma coisa que a gente já viu, quais são os operadores que a gente usa para atribuição e leitura de variáveis. %d para número inteiro, %f para número de ponto flutuante, no caso tipo float double, %c para char, e por aí vai. Aqui tem os exemplos que a gente pode utilizar, que a gente já viu isso aqui. E aí surge uma dúvida, é possível eu atribuir valores de uma entrada a várias variáveis fazendo apenas uma entrada, em vez de fazer uma pergunta para um número, uma pergunta para outra, pergunta, fazer uma pergunta só, onde você vai digitar toda a cadeia de valores que você vai querer, no caso, atribuir as variáveis? Sim, é possível, com algumas restrições. Qual é o escopo disso aqui? Eu tenho a função scanf, aqui no primeiro parâmetro vai ter todos os operadores de atribuição de variável que eu vou utilizar. Por exemplo, eu tenho aqui 3%d. O que significa isso? Significa que eu vou receber 3 números e poderia receber mais. E depois, a cada parâmetro, separado por vírgula, cada variável vai receber justamente o valor, né, digitado no teclado, separado por espaços. Aqui, ó, vou ter um e-comercial para cada uma. Se a gente utilizar tipo de dado numérico, ou seja, números, ponto flutuante, números inteiros, a gente vai separar por espaços, ou seja, eu pergunto lá, digite aí 3 números, eu boto lá 1, espaço 2, espaço 3. Ou eu posso colocar por enter, posso colocar lá 1, enter, 2, enter, 3. Já, se a gente utilizar o tipo de dado char, já não é bem assim. O tipo de dado char, ele corresponde a caracteres da tabela ASCII. E aí, se a gente colocar espaço, digamos aqui, eu tenho 3 variáveis, variável 1, 2 e 3. Se eu colocar A, espaço B, espaço C, e pressionar Enter, ele vai armazenar A na primeira variável, espaço na segunda variável e B na terceira variável, e vai ignorar o resto. Por quê? O espaço, ele é um caractere da tabela ASCII. O próprio Enter, por exemplo, ele é um caractere não imprimível, mas representa um comando da tabela ASCII. Então, o próprio Enter, ele é um tipo de caractere armazenável em uma variável do tipo caractere. E aqui um exemplo, eu tenho aqui, ó, int ABC, definir 3 variáveis do tipo inteiro. E aí eu perguntei aqui, ó, pedi, digite os 3 valores separados por espaço. Beleza, eu botei lá 3, espaço 4, espaço 5. Li aqui, ó, %d. Ele vai ler cada um dos números separados por espaço. E depois ele vai armazenar aqui, ó, esse %d vai ser armazenado nessa variável A. Esse %d aqui vai ser armazenado na variável B e o %d aqui vai ser armazenado na variável C. Ou seja, eu vou armazenar respectivamente nessa ordem os 3 números. E por fim, eu vou imprimir formatadamente uma equação do segundo grau. Eu tenho aqui %d x² mais %d x mais %d é igual a 0, puxando as variáveis A, B e C. Ou seja, se eu coloquei 3, 4, 5, ele vai imprimir 3x² mais 4x mais 5 é igual a 0, ou seja, uma equação do segundo grau.